No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o hormônio cortisol. Imagino que vocês já saibam que o hormônio cortisol é um hormônio do estresse. É um hormônio que tem a função de preparar o corpo para uma situação de estresse elevado. Por quê? Porque quando a gente precisa atacar, quando a gente precisa reagir, a gente precisa de energia. Então, é importante que vocês entendam que o cortisol é um hormônio que ele vai contra, tá, o que a gente deseja, que é a baixa da insulina. Por quê? Porque quando o cortisol fica alto, o organismo entende que vai acontecer uma situação de estresse. E o que o organismo faz quando entende isso? Ele aumenta a tua insulina, porque ele sabe que o seu fígado vai começar a produzir mais glicose. Por que o fígado produz mais glicose? Porque ele tem que te gerar energia, porque ele vai te preparar para um ataque. Até aí acho que deu para entender. Só que o que acontece é que esse ataque, essa motivação física de você, sei lá, correr de algum bicho que está vindo atrás de você, ou reagir a alguém que está vindo te atacar, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o nosso estresse atual é de problema, é de boleto, é de uma situação que você tem que resolver, uma questão que não envolve exercício físico. E aí o ataque não vai acontecer e você vai ficar com o resíduo ruim dessa condição toda aí que aconteceu. Você vai ficar com a tua insulina alta, você vai ficar com a tua glicemia alta, porque você não vai ter precisado dela para nada, nenhum animal tá correndo atrás de você, ninguém tá te atacando, ninguém tá vindo com uma espada na tua direção que você vai ter que se movimentar bruscamente, que é justamente aí que a gente usa a glicose, que é uma energia mais rápida. Você não vai usar, o que vai acontecer? Opa, o corpo não usou, vai ficar lá armazenado em excesso, o que o fígado vai fazer? Gordura. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que quando existe glicose em excesso, o fígado vai lá, pega e transforma em gordura? Por isso que você engorda quando teu cortisol está alto. Então, o que você tem que pensar agora em fazer? Controlar o seu estresse. Ah, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, a vida é estressante, tudo é estressante. A gente tem cada vez mais motivação para viver estressado, principalmente quem vive nas grandes cidades, por conta de tudo que acontece de forma externa, somado aos problemas que a gente tem. Normais, cada um tem seus problemas aí da casa, do dia a dia, dos filhos. Só que a gente precisa ir contra fluxo disso. A gente já entendeu que tudo isso a gente não consegue controlar, que é o que vem de fora, que é o que está acontecendo de forma externa, mas a gente consegue controlar, ou pelo menos tentar controlar aquilo que acontece internamente dentro da gente. Então, o que tem que acontecer? Nunca desistir e sempre insistir em estratégias e situações onde você consiga diminuir os seus picos de estresse. E aí eu posso dar sugestões para vocês, né? Mas cada um pode encontrar a sua própria motivação, aí, o seu próprio formato de diminuir a situação de estresse, porque isso é muito pessoal de cada um. Então, vou dar o meu exemplo para vocês. Por exemplo, eu adotei na minha rotina, todos os dias de manhã, antes de fazer qualquer coisa, eu sento, faço minhas orações, porque eu tenho a minha fé, e isso me ajuda muito a controlar o meu estresse, a acalmar minha mente, consequentemente, a diminuir picos de cortisol na minha corrente sanguínea e aí desencadear tudo aquilo que eu já falei para vocês. Então, eu faço minhas orações, sempre que eu consigo um intervalo, um tempo livre, eu paro, tento descansar a minha mente. Existem, hoje em dia, por conta do celular, a luz do celular é uma coisa que atrapalha muito, porque é um estímulo externo indicando para o seu corpo que você precisa produzir. Então, isso também aumenta, principalmente à noite, os níveis de cortisol. Por isso que, incessantemente, os profissionais de psicologia, de neurologia, falam sempre para vocês diminuírem o uso das telas à noite, justamente porque o estímulo da luz aumenta o cortisol. Então, assim, todas essas estratégias, eu vou colocar para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que ninguém tem tempo, né? Isso é um problema.
ninguém tem tempo nem para se informar, muitas vezes a gente não consegue assistir um vídeo que vai agregar valor para a nossa vida porque a gente não tem tempo, e isso também é um problema. Vou deixar a lista aqui do que eu faço e de sugestões que ajudam muito a controlar o estresse. Se vocês quiserem compartilhar, dividir aqui com a gente no grupo, será muito bem-vindo. Então, uma vez que vocês já entenderam, não adianta ficar pedindo para acontecer um milagre. Os problemas existem, o estresse existe, a gente precisa aprender a lidar com eles, para que a gente não tenha esse rebote e aí fique sem entender, por que eu não emagreço, né? Tá tudo bem comigo, eu treino, eu faço dieta, por que eu não emagreço? Porque seu corpo está contra fluxo, seu corpo não sabe queimar gordura. Porque ele está com a insulina desregulada, ele está fazendo economia de energia em relação ao metabolismo das gorduras, ele está trabalhando só com a glicose, é uma energia muito rápida, que fica te pedindo cada vez mais carboidrato, você não sabe, o corpo não está sabendo que fonte energética usar. E a gente quer que ele use a gordura, porque a gente quer emagrecer, a gente quer perder gordura, a gente quer ficar mais saudável, a gente quer preservar o músculo e a gente quer comer com mais liberdade. Então, pensem em tudo isso que eu falei aqui no vídeo e podem compartilhar as suas estratégias e as suas formas de controlar o estresse.